Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade ao módulo de operações fundamentais com números decimais. Então vamos lá. Vamos hoje entender como é o processo, como é o algoritmo de divisão de números decimais. Bem, a gente começa primeiro com um exemplo que é um número decimal dividido por um número natural, um número inteiro, né? Vamos lá. Eu posso usar a intuição para resolver isso daqui. Eu quero pegar 0,4 e dividir em duas partes iguais. Bem, eu sei que 0,2 mais 0,2 dá 0,4. Né? Na aula lá de soma de decimais a gente já consegue pegar essa intuição. Ora, então quer dizer que o dobro de 0,2 dá 0,4. Então eu já posso afirmar que 0,2 vezes 2 dá 0,4 e a gente subtrai. Bruno, mas não é o comum. Quando a gente aprende a dividir números na forma decimal, sempre aconselho a gente a igualar as casas decimais. Mas igualar as casas decimais de quem? Do meu dividendo, do meu divisor. Então como é que a gente faria? Como é que a gente foi instruído desde pequeno a fazer esse tipo de conta? Bem, aqui eu tenho a casa dos décimos. Então, para eu me livrar da vírgula, eu teria que igualar as casas fazendo isso e tirando a vírgula, né? Então ficaria algo desse tipo. O 0,4 dividido por 2, eu botaria 2,0, tirando a vírgula, ia ficar 4 dividido por 20. E a gente executa a divisão da maneira que a gente aprendeu anteriormente, né? Bota o 0 e a vírgula para botar um 0 aqui. 40 dividido por 20 dá 2. 2 vezes 20, 40. Subtraindo, nada. Bom, mas o que é esse processo de igualar as casas decimais? Bem, nós já vimos anteriormente, em módulos anteriores, que o traço de fração representa uma divisão. Então, na realidade, quando eu estou propondo fazer essa conta, o que eu estou pedindo para você é achar o quociente dessa divisão. Só que eu representei na forma de fração. E igualar as casas decimais, né, na realidade, nesse caso aqui, é multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo. Ou seja, eu estou achando uma fração equivalente a essa, onde o numerador e o denominador agora são números naturais. E aí eu já vou para um ambiente que eu costumo já a saber dividir, né? Divisão com naturais é muito mais simples que a divisão por decimais. Mas nada impede de, numa conta desse jeito, eu utilizar o conceito e a intuição que eu tenho. Nada importa. Mas esse processo de igualar as casas decimais poupa bastante tempo, né? Bruno, então como é que eu faria isso tudo aqui? 0,4 dividido por 0,2. Bem, 0,4 dividido por 0,2, por 10 em cima e 10 embaixo, dá 4 sobre 2. E 4 dividido por 2 dá 2. Bem, é bem óbvio, né? Porque 0,4 dividido por 2 deu 0,2. Quando eu faço essa inversão do quociente do divisor, aqui tem que dar 2. O dobro de 0,2 é 0,4. Né? Mas eu não preciso passar para a fração. Se eu não tivesse esse resultado, era só igualar as casas decimais. Tem uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Arranquei o 0 e a vírgula, 4 dividido por 2, 2. Bem, outra coisa que eu quero chamar a atenção quando a gente fala de divisão de números decimais é algo que eu também chamei a atenção quando a gente falou de multiplicação de decimais, né? Por exemplo, quando eu multiplico um número maior do que 1 por um outro menor do que 1, né, 5 vezes 0,6, né, a gente já viu em aula anterior que dá 3. E isso soa estranho, porque quando você está multiplicando apenas números naturais, um número natural vezes outro número natural vai dar um número natural que é maior do que os dois fatores. Isso não acontece quando a gente trabalha com números na forma decimal, principalmente quando um dos fatores principalmente não, ainda mais quando um dos fatores está entre 0 e 1.
Quando eu multiplico 5 por 0,6 dá 3, e 3 é menor que 5. Bem, a divisão também acontece algumas coisas estranhas. Por quê? Porque quando nós dividimos decimais, quando nós dividimos, aliás, naturais, um número natural dividido por outro natural, o quociente vai ser menor que o dividendo. Se tratando de naturais, isso vai acontecer sempre. Agora, quando se trata de decimais, não. A gente pode perceber que 0,4 é menor do que 2, 0,2 é menor que 2. Mas quando eu dividi 0,4 por 0,2, eu achei um número, nesse caso aqui até inteiro, que é maior do que esses dois. Tá? Então, só para chamar a atenção desse detalhe, tá? Para as pessoas não se assustarem. Né? Vamos ver exemplos agora com divisão de decimais com a quantidade de casas decimais distintas. Vamos lá. Bem, essa letra C aqui, ainda nessa eu ainda vou voltar na ideia de fração. O que eu tenho aqui? Eu tenho 0,125 dividido por 2,5. Bem, o que eu teria que fazer para eliminar as casas decimais e estar trabalhando com numerador e denominador inteiros? O que eu tenho que pensar? Bem, para eliminar a vírgula aqui, eu teria que multiplicar esse cara por 1000, porque multiplicando por 1000, a gente faz a vírgula andar 3 casas, e aí eu teria o 125. Como eu quero uma fração equivalente, então eu vou ter que multiplicar por 1000 também o denominador. E aí eu vou ter 2.500. Bem, eu sei que eu posso dividir ambos por 25. Em cima eu tenho 5 e embaixo eu vou ter 100. 5 centésimos, a gente já está acostumado a escrever 0,05. Bem, mas quando eu faço o processo lá com o algoritmo da divisão, eu ganho muito mais tempo. Né? Qual é a ideia? Iguala a quantidade de casas decimais, se eu tenho 3 casas aqui, eu completo com zeros para ter 3 casas aqui. E retiro a vírgula. Então, essa divisão passa a ser essa. 125 dividido por 2.500. Bem, eu ponho o zero e a vírgula e isso me possibilita cair para a casa dos décimos e então eu posso acrescentar um zero ali. Bem, mas ainda não é suficiente, porque esse número é menor que esse. Então, eu acrescento outro zero aqui para poder acrescentar outro aqui. Agora, eu já consigo dividir. 125 dividido por 25 dá 5. Então, vamos direto. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Resto 0. Mesmo resultado. Ok? O que eu quero deixar claro é que esse passo que a gente faz de igualar as casas decimais e depois arrancar a vírgula, nada mais é do que uma consequência do processo de achar frações equivalentes. Tá? Bem, vamos ver a letra D. Agora é o contrário. Agora eu tenho um número inteiro que está sendo dividido por um número na forma decimal. O processo é o mesmo. A vírgula está aqui, igual a quantidade de casas. Arranca a vírgula. Essa conta passa a ser 800 dividido por 25. E eu divido normalmente. Né? Bem, se eu colocar 4 aqui, vai passar, vai dar 100. Então, vai ter que ser 3. O triplo de 25 dá 75. Sobra 5. 50 dividido por 25 dá 2. O dobro de 25 dá 50. Por 50, nada. Então, dividir 8 por 0,25, o quociente dá 32 e o resto é 0. Ok? Bem, espero que tenha ficado claro para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima.